Volodymyr Alexandrovich Zelensky, o sexto presidente da Ucrânia, uma figura que ganhou destaque internacional nos últimos meses por ser o protagonista do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Muito tem se falado sobre sua conduta corajosa e sua liderança exemplar, mas afinal, quem é este homem que está se tornando uma lenda? Qual é a história de Volodymyr Zelensky? Quais caminhos este jovem comediante judeu trilhou até se tornar o ícone de bravura que é hoje? Volodymyr Zelensky nasceu em 1978, em Kryvoiria, uma região falante de russo no sudeste da Ucrânia. Filho de um casal de judeus, seu pai Alexander Zelensky foi um matemático e sua mãe, Rima Zelenska, foi engenheira. Volodymyr Zelensky certa vez disse que cresceu em uma família judia ucraniana comum, não muito religiosa, pois as religiões eram perseguidas pela União Soviética. O avô paterno de Volodymyr Zelensky foi Semyon Zelensky, um judeu que serviu no Exército Vermelho após seu pai e 3 irmãos serem mortos no Holocausto. Além de Semyon, uma das avós de Volodymyr Zelensky conseguiu escapar do Holocausto fugindo para o Cazaquistão. Zelensky passou boa parte de sua infância na Mongólia, pois seu pai foi transferido pelos soviéticos para trabalhar naquele país. Zelensky aprendeu a língua mongol, embora posteriormente tenha alegado que por falta de prática não possui mais fluência na língua. Ao retornar para a Ucrânia, Zelensky entrou para a escola e tinha a aspiração de ser diplomata, chegando a ganhar uma bolsa de estudos para se graduar em Israel. Porém, seu pai o dissuadiu dessa ideia. Zelensky ingressou na Faculdade de Direito do Instituto de Economia de Kryvoiria em 1995, onde graduou-se no ano 2000. Quando ainda estava na universidade, Zelensky entrou para uma equipe do programa ucraniano de comédia KVN, que era basicamente uma competição de humor cujos participantes eram estudantes universitários. A equipe de Zelensky venceu a edição de 1997 e no mesmo ano consolidou-se como o grupo de comédia Kvartal. De 1998 a 2003, o grupo Kvartal atuou no KVN, realizando excursões pela Rússia e diversos outros países do antigo bloco soviético. A partir de 2003, o grupo passou a ter seu próprio programa de TV, exibido por 3 canais de TV ucranianos até 2008. A partir de 2008, Volodymyr Zelensky passou a atuar em filmes, estrelando comédias românticas de sucesso no leste europeu, tais como a trilogia Love in the Big City e First Dates. Mas a obra que consolidou a fama e o sucesso de Zelensky foi de longe a série O Servo do Povo, que estreou em 2015, onde Zelensky interpretava o presidente da Ucrânia. Seu personagem era um professor de história do ensino médio que ganhou a eleição presidencial após um vídeo viral que o mostrava fazendo um discurso contra a corrupção do governo ucraniano. A série foi recorde de audiência e tornou-se o programa mais assistido da Ucrânia. Em 2018, os integrantes do grupo de comédia Kvartal abriram o partido político Servo do Povo, com o mesmo nome da série protagonizada por Zelensky. Na eleição presidencial de 2019, Volodymyr Zelensky concorreu pelo partido Servo do Povo e logo ganhou popularidade entre os eleitores, pois já naquela época a população ucraniana rejeitava a classe política devido aos escândalos de corrupção e à incapacidade de resolver a crise econômica. Zelensky era a imagem perfeita de um outsider, alguém de fora do meio político que se propunha a resolver os problemas estruturais da Ucrânia. Zelensky defendia a renovação política, combate à corrupção, diminuição da burocracia, despolitização do poder judiciário e meritocracia no funcionalismo público, e prometeu ainda não ser candidato à reeleição. Zelensky venceu a eleição com 73% dos votos no segundo turno contra o então presidente Petro Poroshenko. Em seu discurso de vitória, Zelensky declarou que, abre aspas, embora eu ainda não seja presidente, posso falar como cidadão da Ucrânia, a todos os países da antiga União Soviética. Olhem para nós, tudo é possível, fecha aspas. Assim que assumiu o cargo, Zelensky iniciou uma agenda reformista, colocando em prática boa parte das promessas de campanha, com destaque para a extinção do foro privilegiado dos parlamentares. As normas existentes impediam a detenção ou a responsabilização dos deputados sem o consentimento do parlamento. A falta de autorização parlamentar impedia investigações de deputados mesmo em face de claras evidências de cometimento de crimes. Em 2021, com o aumento da presença militar russa na fronteira, Zelensky falou com o presidente Joe Biden e pediu para a OTAN acelerar a entrada da Ucrânia na organização. Em 19 de janeiro de 2022, com o aumento das tensões, Zelensky exortou os cidadãos de seu país a não entrarem em pânico e apelou para a mídia para ser um método de informação em massa e não de histeria em massa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmava que um ataque militar russo era iminente, mas o presidente Zelensky discordava e acreditava que a Rússia estava apenas tentando intimidá-lo.
Em fevereiro de 2022, ao perceber que não haveria chance de impedir a agressão da Rússia por meio da diplomacia, Zelensky fez um apelo às lideranças ocidentais para que abandonassem a política de apaziguamento e adotassem medidas de segurança que efetivamente garantissem a paz. No dia 24 de fevereiro, poucas horas antes da invasão, Zelensky fez um discurso em russo e ucraniano, apelando ao povo da Rússia para que pressionasse o governo de seu país a evitar uma guerra. Zelensky também desmentiu a propaganda de desinformação russa que alegava que o governo ucraniano era composto por neonazistas e que o presidente tinha intenções de atacar o Donbass. Vale ressaltar que tanto o presidente quanto o primeiro-ministro ucraniano são judeus, sendo a Ucrânia o único país do mundo, além de Israel, a ter um chefe de Estado e um chefe de governo devotos à religião judaica. Sendo assim, chega a ser ridícula a narrativa da máquina de propaganda russa de que a Ucrânia é governada por nazistas. Na madrugada do dia 24, a Rússia finalmente invadiu a Ucrânia, atacando diversas regiões do país com mísseis. No mesmo instante, Zelensky anunciou o encerramento imediato das relações diplomáticas com a Rússia, realizando no mesmo dia uma mobilização geral do exército ucraniano para defender o país. Nos primeiros dias de conflito, o serviço de inteligência ucraniano identificou que o principal alvo da ofensiva russa é o presidente, e que matar Zelensky é um dos objetivos principais de Vladimir Putin, destacando até mesmo tropas especiais para realizar essa missão. Nos dias seguintes, a propaganda russa estava disseminando uma notícia falsa de que o presidente Zelensky havia fugido do país. Como resposta à desinformação russa, Zelensky fez o impensável. Em plena guerra, saiu à noite pelas ruas de Kiev convocando a população para lutar, gravando um vídeo para provar que ainda estava na Ucrânia e que não tinha nenhuma intenção de abandonar o país. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Em apenas 2 anos, Zelensky passou de um simples comediante da TV ucraniana para o homem mais ameaçado do mundo. Mesmo com um imenso alvo nas costas, Zelensky continua firme em sua promessa de não deixar a Ucrânia. O presidente americano Joe Biden e outros líderes da OTAN ofereceram abrigo a Zelensky em seus países, mas o presidente ucraniano recusou. Zelensky se comprometeu a ser fiel à Ucrânia até as últimas consequências, mesmo que isso lhe custe a vida. Zelensky ganhou o reconhecimento mundial como líder da guerra da Ucrânia durante a invasão russa. O historiador inglês Andrew Roberts chegou a compará-lo a Winston Churchill, com muitos descrevendo como um herói nacional da Ucrânia.